Bem-vindos ao treinamento Pães Perfeitos o dia todo. Neste vídeo, apresentaremos o passo a passo do processo de panificação para aperfeiçoamento das equipes em cada etapa. Recebendo e armazenando. Assim que o produto for entregue no restaurante, incline a caixa levemente para certificar-se que os pães estão soltos e não congelados. Abra a caixa e faça a medição da temperatura no caminhão. Tire os pães da caixa e verifique se estão grudados. Caso estejam, abra um chamado no portal do distribuidor logístico para efetuar a troca da caixa e descarte o produto para não comprometer a qualidade. Para acondicionamento dos pães congelados no freezer, considere os pães ensacados na embalagem. Eles devem ser mantidos nos sacos originais e a informação de lote deve ser mantida intacta. Atenção! Mantenha a circulação de ar no freezer, garantindo que a temperatura seja de menos 15 graus Celsius. Controle do PVPS. Os primeiros pães que vencem são os primeiros a sair do congelador. Colocando na forma. Ao retirar os pães do congelador, coloque-os em uma forma. Atenção! As formas de silicone servem para os pães que não serão condimentados posteriormente. Descongelamento. Descongele os pães apenas no retarder, na temperatura de 1 a 5 graus Celsius. Atenção! Nunca exceda o tempo de retarder, pois poderá formar bolhas e afetar a qualidade dos pães. Pulverização. Retire os pães da forma de inox e os coloque nas de silicone. Borrife o topo dos pães com água, de forma uniforme, sem excessos. Este processo vai impedir a formação de uma cascadura e um choque de temperatura na massa quando levada ao forno. Atenção! Não borrife água demais, pois poderá manchar os pães e comprometer a qualidade. Coloque os pães na posição correta. A emenda deve ficar para baixo, caso contrário, o pão poderá abrir. Condimentação. Disponha uma xícara de condimento nas formas de acrílico e sempre balance o condimento periodicamente para distribuí-lo no recipiente. Role e envolva 2/3 do pão. Não condimente a parte inferior. Retorne o pão condimentado para a forma, com o lado não condimentado para baixo. Mantenha-os sempre alinhados. Atenção! Não exceda o espaço da divisória para colocar os condimentos. Marcação. A etapa de marcação é essencial para dar uma aparência de pão caseiro às nossas baguetes. Use a faca de marcação e faça 4 cortes na diagonal com intervalos exatamente iguais. Atenção! Com exceção do pão 3 queijos, os pães condimentados devem ser marcados após a etapa da condimentação. Tempo de repouso e resfriamento. Deixe a massa repousar em temperatura ambiente de 10 a 15 minutos, ou até atingir a temperatura de 10 a 12 graus Celsius. Certifique a temperatura da massa através de um termômetro. Atenção! Para garantir a qualidade, sempre verifique a consistência dos pães. Caso grude nos dedos, é sinal que passou do tempo e os pães deverão ser descartados. Equipamentos. Ligue o Profer para pré-aquecer e aguarde até atingir a temperatura de 37 a 41 graus Celsius. Configure a umidade entre 80 a 85%. Depois, ligue o forno para pré-aquecer e aguarde até atingir a temperatura de 177 graus Celsius. Atenção! A correta calibração dos equipamentos é fundamental. Verifique a limpeza e estado dos equipamentos, sempre realizando manutenções preventivas. Caso ocorra algo fora do normal, recomendamos uma visita técnica. Fermentação. Após configurar as temperaturas do Profer, coloque os pães. O tempo aproximado de fermentação é de 50 a 60 minutos.
A massa deve alcançar 75% do seu tamanho final. Para verificar o tamanho da massa, use sempre a régua. Depois, verifique no vidro se há uma fina névoa que o cobre ou gotas de água. Atenção! Os pães não devem encostar uns nos outros e não acelere o processo para não comprometer a qualidade. Condimentação: pães 3 queijos. Depois de fermentar o pão, retire-o do prófer e borrife de forma uniforme com água para dar aderência ao queijo. Espalhe 14 gramas de queijo ralado de forma uniforme em toda a parte superior dos pães. Sempre verifique com a balança a quantidade correta de queijo. Assando. Asse os pães até alcançar a cor marrom dourada. Para a verificação da cor, utilize o disco de teste. Se a cor é mais clara, aumente o tempo da próxima fornada. Se for mais escura, reduza. O tempo de assar varia de 13 a 18 minutos, dependendo do equipamento. Atenção! Você pode assar pães 2 vezes ao dia, para almoço e jantar, ou conforme a necessidade do restaurante. Resfriamento. Após remover os pães do forno, coloque-os no rack aberto. Deve-se colocar os pães de baixo para cima. Armazenamento. Armazene os pães no gabinete de cima para baixo. Assim, o primeiro a resfriar no rack será o primeiro a ser vendido. Rotatividade. Para manter a qualidade dos pães servidos em seu restaurante, somente utilize pães produzidos no dia. O importante é sempre certificar que os pães servidos na hora do almoço foram assados no dia. Lembre que é essencial sempre checar a qualidade dos pães antes de serem oferecidos aos nossos clientes. E agora, vamos fazer arte em forma de sanduíche.